Pessoal, tudo bem? Na aula da semana passada, nós falamos sobre a deriva continental e sobre as placas tectônicas. E hoje nós iremos falar sobre os fenômenos causados pelos movimentos das placas. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, na semana passada nós falamos sobre as placas tectônicas. Então, coloquei de novo para vocês o planisfério, só para a gente dar uma revisada. Então, aqui o Brasil está na placa, no centro da placa sul-americana, e ela que se afasta da placa africana e está se aproximando da placa Nazca, tá bom? Então, eu só coloquei aqui para vocês revisarem. As placas tectônicas é como se fosse um grande quebra-cabeça, então elas vão se encaixando. E elas realizam alguns movimentos. E que movimentos são esses? Os convergentes, que é quando as placas se chocam e há colisão, então é quando a gente tem esse encontro de placa. O divergente, que é quando as placas se separam, então a gente tem um afastamento entre as placas. E os transformantes, que é quando as placas se agridem uma ao lado da outra. Então, como eu falei para vocês, é como se elas estivessem se raspando uma do lado da outra, tá bom? Então, esses são os três movimentos que acontecem com as placas tectônicas. Como eu falei semana passada para vocês, esses movimentos contribuem para a modificação da superfície terrestre. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Quais são os fenômenos que podem ser causados pelos movimentos das placas tectônicas? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a formação das montanhas e a expansão dos oceanos. Bom, então, como ocorre a formação das montanhas? Então, essa formação se dá a partir do movimento convergente. Que movimento que é esse? De colisão, de choque entre placas. Então, o textinho fala assim: nos locais onde as placas colidem, formam-se dobramentos, dando origem às grandes cadeias de montanha. Então, uma placa vai se aproximando da outra e vão dobrando. E a gente tem aí o surgimento das montanhas. É isso que acontece na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Então, vocês podem observar aí no vídeo, ele mostra pra gente a separação do continente, que era Pangeia, a gente tinha um continente só, depois a gente teve a separação. E ele segue mostrando para a gente a aproximação da placa tectônica indiana com a placa tectônica euroasiática. E essas duas placas se chocam e se dobram. Então, elas levantam, surgindo aí a cordilheira do Himalaia. Vou deixar algumas fotos passando para vocês terem uma ideia de como é essa formação, esse encontro das duas placas e também como é a Cordilheira do Himalaia. Também pode ocorrer, pessoal, de uma placa entrar debaixo da outra, que é o que acontece na Cordilheira dos Andes, que é na América do Sul. Eu vou deixar uma imagem mostrando para vocês a localização, que é bem próximo aqui do Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês agora no planisfério, onde fica a localização dessas placas. Vou circular para vocês conseguirem identificar. E acontece, então, esse choque, essa colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, o que acontece? A placa de Nazca, ela entra embaixo da placa sul-americana, que também sofre um dobramento. Isso faz com que se tenha também uma formação de uma cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes. Lembrando, pessoal, que esse movimento também é convergente. Então, a gente continua tendo um encontro, uma colisão entre duas placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que é a placa que o Brasil está, tá bom? Eu vou deixar passando algumas imagens da Cordilheira dos Andes para vocês terem uma ideia de como ela é, de como que é a estrutura dela externa, tá bom? Já a expansão dos oceanos, ela ocorre pelo afastamento das placas. Lembrando que esse movimento é um movimento divergente, quando as placas se afastam ou se separam devido à pressão interna da Terra, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Vamos observar essa imagem aí. Essa parte vermelha aqui, nós estamos falando do manto. A gente já falou isso em aulas anteriores. O manto, ele é composto por magma, que é aquele material pastoso que a gente comentou. Vou deixar uma foto aí passando para vocês. Isso é o magma. O que acontece? Com o afastamento das placas, então aqui a gente tem a placa da Euroásia e a placa norte-americana. Com o afastamento dessa placa, o magma que está lá no manto, ele vaza, ele sai para fora. Então, ele aproveita esse buraquinho aí entre as placas
e sai. E depois que o magma sai para fora, ele se solidifica. O que quer dizer isso? Ele entra em estado sólido. Então, dentro da Terra, o magma ele é pastoso, então ele é molinho. E quando ele sai para fora, por esse afastamento das placas, ele se torna sólido. Então, ele vira uma rocha. Então, é formado novas rochas na crosta terrestre. E essas novas rochas aumentam o fundo do oceano. Por isso que nós temos a expansão dos oceanos. Bom, pessoal, o vulcanismo ele ocorre pela ruptura ou pelo afastamento de placas tectônicas. Então, o material que está no manto escapa pela crosta, através dessa ruptura ou desse afastamento. E esse material transborda até a superfície, forma os fragmentos de rochas e ocorre aí o fenômeno que são os vulcões. O Brasil ele está situado, como a gente já falou, no centro da placa sul-americana. Por isso que está distante das áreas de choque de placas. Então, isso explica porque aqui no Brasil, atualmente, não se apresenta erupções vulcânicas. Os terremotos, eles são causados pelos movimentos das placas. Então, por último, eu coloquei para vocês um planisfério novamente e com a pergunta: e por que no Brasil não é afetado por vulcões ou terremotos de grande magnitude? E a resposta é porque a gente está situado no centro da placa sul-americana. E esses fenômenos, eles ocorrem normalmente com mais intensidade no encontro entre placas. Então, em volta do Brasil aqui, vocês podem ver de preto, não tem nenhum encontro de placa. Olha onde está aqui o encontro da placa americana e da placa de Nazca, aonde surge a Cordilheira dos Andes, que a gente já comentou, tá bom? Então, nós estamos em segurança no centro de uma placa. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário que tá valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!